Fluminense venceu. Conseguiu construir um jogo brilhante? Não, mais uma vez não, né? O Fluminense tem feito jogos conseguindo construir resultados, mas não necessariamente mostrando um grande futebol em campo, e dessa vez não foi diferente, apesar que existe uma diferença muito grande entre o jogo que a gente fez contra o Juventude, por exemplo, que é um jogo onde existe um abismo técnico ali entre Fluminense e Juventude, e por isso, exatamente por isso, nessa partida eu fiquei revoltado em ver a maneira como o Fluminense estava jogando. É muito diferente do Atlético Mineiro que a gente enfrentou hoje. O Atlético Mineiro tem um elenco muito pesado, tem ali o Hulk, tem o Paulinho, tem o Scarpa, tem grandes jogadores, é um time que apresentaria dificuldades para o Fluminense, dificuldades que o Juventude não tem condições de apresentar, por exemplo. E hoje foi um jogo diferente, um jogo mais parelho, um jogo mais amarrado ali, porque jogo de Libertadores, jogo de mata-mata de modo geral, mas jogo de Libertadores principalmente, existe a vontade de vencer, mas também existe ali o medo de perder. Os times tentam evitar a todo custo errar, evitar a todo custo dar espaço, e isso acaba criando ali alguns cenários onde o jogo às vezes é menos produtivo e em alguns momentos muito mais físico. Isso a gente viu no jogo de hoje, mas de modo geral, na minha opinião, apesar de não ter feito um grande jogo, o Fluminense conseguiu ali criar a maioria das oportunidades e foi melhor do que o Atlético. Os dois times, tá? Para mim, os dois times não fizeram grandes partidas, dado aí tudo que a gente já falou aqui, né? Jogo de Libertadores, jogo onde ninguém quer errar, ninguém quer perder, mas pelo menos o Fluminense conseguiu sair desse jogo com a vitória, conseguiu construir uma vantagem para tentar levar o jogo para Minas Gerais com a vantagem ali do empate e conseguir a nossa classificação aí para a semifinal da Libertadores, que é muito possível. Esse tipo de competição, para esse tipo de situação, eu acho que a maneira como o Mano Menezes joga acaba funcionando. O Mano Menezes joga pelo resultado e Libertadores, na fase eliminatória principalmente, a gente precisa construir resultado. O Fluminense hoje cumpriu a sua missão parcial, sai desse primeiro jogo com a vantagem e a gente vai para Minas Gerais com muita chance de classificação, apesar de enfrentar um adversário que é muito difícil. O Atlético Mineiro tem um time muito forte. A gente tem aí uma grande preocupação agora, que é a situação do Thiago Silva. Ele saiu lesionado ali no intervalo do jogo, a gente ainda não sabe o que é, não sabe a gravidade da lesão do Thiago Silva, mas é uma coisa que preocupa. E eu já vinha falando sobre isso já no jogo ali contra o Grêmio, por exemplo. Quando naquele jogo eu falei sobre a questão de prioridade, era justamente isso, a gente não correu o risco de comprometer um jogador importante como é o Thiago Silva, por exemplo, como hoje é o Cauã Elias, como é o Paulo Henrique Ganso, o John Arias, como o Serna, por exemplo, tem sido nos últimos jogos desde quando ele chegou. A gente não pode correr o risco de comprometer o time que vai entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro, mas de alguma maneira a gente tem que equilibrar isso com a Libertadores. A gente tem chances na Libertadores, mas para mim a prioridade ainda tem que ser o Campeonato Brasileiro, porque a gente não está na zona de rebaixamento mais, e a gente poderia, inclusive, ter entrado nesse jogo aqui com uma situação muito mais confortável, com uma gordura ali para poder queimar numa eventual derrota, a gente continuar fora da zona de rebaixamento, acabou tomando essa virada aí para o Juventude, e a gente acaba entrando nesse jogo com uma situação muito menos confortável do que deveria ser. Agora com essa lesão do Thiago Silva, apesar do Antônio Carlos ter entrado, ter jogado bem, ter cumprido ali a missão dele, preocupa. O Thiago Silva é um jogador tecnicamente muito acima de qualquer zagueiro que a gente tem no futebol brasileiro, no Fluminense também, a gente não tem nem o que discutir em relação a isso. O primeiro tempo que o Thiago Silva fez foi, o próprio PVC estava falando ali na transmissão do Paramount, ele fez um primeiro tempo gigantesco e mesmo depois da lesão que foi no final ali do primeiro tempo, mesmo jogando mancando, ele continuou ali performando bem, continuou ali conseguindo proteger a zaga e ser muito seguro. A ausência do Thiago Silva no próximo jogo do Campeonato Brasileiro e no próximo jogo da Libertadores também já preocupa bastante. A gente não sabe ainda, não tem detalhes do que pode ter acontecido, que tipo de lesão que foi. Tomara que não seja grave, a gente espera por isso. O Thiago Silva ainda ali no banco de reservas, assistiu o segundo tempo no banco de reservas. A câmera focava nele toda hora, ele estava ali sentindo bastante dor aparentemente, mas vai dar tudo certo, ele vai voltar e a gente vai conseguir contar com o Thiago Silva para essa sequência. O que eu fico receoso é só eventualmente a gente comprometer demais o time. A nossa situação no Campeonato Brasileiro, ela está longe de ser uma situação confortável, a gente teve uma grande evolução aí nos últimos jogos, acabou escorregando aí no jogo contra o Juventude, já fiz aqui as minhas ponderações sobre a maneira como o Mano Menezes joga, sobre o quanto a gente às vezes perde oportunidades por deixar o adversário jogar, por entregar a bola para o adversário, que é o que a gente fez
no jogo contra o Juventude, e em alguns momentos do jogo de hoje a gente também fez isso, em alguns momentos, principalmente ali no retorno do segundo tempo, nos primeiros 15 minutos, a gente deixou o Atlético jogar, e o Atlético teve algumas oportunidades, mas a gente está num momento que está longe de ser um momento ruim. O Fluminense está numa evolução com o Mano Menezes, está numa evolução no Campeonato Brasileiro, é a quinta melhor campanha do segundo turno do Campeonato Brasileiro e tem tudo para se recuperar e para a gente poder, já nas próximas rodadas, criar de novo essa gordura que a gente poderia ter criado aí no jogo contra o Juventude e ter jogos um pouco mais tranquilos. De modo geral, hoje o Fluminense não fez aquele jogo brilhante mais uma vez, conseguiu cumprir a missão e a gente leva essa vantagem para o segundo jogo das quartas de final da Libertadores. A gente tem que destacar também aí o gol do Lima. O Lima é um jogador que é bastante criticado aí por boa parte da torcida do Fluminense. Eu, sinceramente, já falei aqui em outros vídeos, não acho o Lima um jogador ruim, eu acho ele um jogador na média. Não é um jogador que compromete a performance ali com falha individual, mas também não é alguém que tira um coelho da cartola e resolve o jogo. Hoje ele fez um gol com muito mérito, e algumas pessoas estão ali até fazendo uma crítica, não foi mérito do Lima, foi falha do goleiro. Cara, ele fez a parte dele, ele subiu para cabecear, e tem todo o mérito, pelo menos na minha opinião. E mesmo não sendo um jogador brilhante, ajudou o Fluminense hoje, assim como o Keno, por exemplo, que é outro jogador muito criticado, e eu também já falei muito sobre o Keno aqui no canal. Ele é muito irregular, mas no jogo de hoje entrou, aproveitou a oportunidade, participou ali do lance do gol e deu mais uma assistência para um gol do Fluminense no jogo de Libertadores. Ano passado ele fez isso 5 vezes, contribuiu para a campanha de Libertadores do Fluminense, inclusive foi dele o passe para o gol do John Kennedy ali na final. Hoje ele participou, entrou, fez a parte dele também. O Fluminense está com o pé na classificação, vamos torcer para tudo dar certo, mas vamos torcer para tudo dar certo no Campeonato Brasileiro também, porque a nossa situação lá está muito mais complicada do que aqui na Libertadores, e para mim essa semana é foco total no Campeonato Brasileiro, para o Fluminense conseguir sair dessa situação o mais rápido possível. Esse foi o vídeo de hoje, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário. Daqui a pouco deve ter a coletiva do Mano Menezes, então amanhã de manhã vai sair mais um vídeo para a gente comentar ali o que ele falou na coletiva. Conto com a sua participação, assiste o vídeo de amanhã também. E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.